Já vos disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. As obras que vocês fazem, as obras que eu faço, elas dão testemunho de Cristo ou de Satanás. E se eu sei disso, se eu estou ouvindo essa palavra hoje, eu preciso compreender que eu preciso olhar muito para Cristo. Amém. Porque se eu não olhar para Ele, eu vou copiar qualquer coisa. O ser humano, ele vive de copiar. Vocês já ouviram a frase que diz assim: nada se cria, tudo se copia, e vai mudando, se ampliando. Então eu preciso olhar para Cristo. Como é que eu olho para Jesus? Primeiro passo, Bíblia. Segundo, oração. Porque se eu não orar, eu não vou entender a palavra de Deus. Terceiro, eu preciso mudar. Porque se eu deixar a minha natureza predominar, eu vou na modinha do mundo. Se eu deixar a minha natureza predominar, eu vou deixar a ira me dominar. Quando alguém me atacar, porque diariamente nós somos atacados. Aparece uma pessoa para tirar a nossa paz. O diabo, ele usa armas das mais absurdas. Ele é inteligente. Mas se eu olhar para Cristo, se eu tiver Cristo como meu modelo, eu não vou cair. Eu não vou ser enganada. E Jesus ainda disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Vocês são ovelhas de quem? De Cristo. Vocês ouvem a voz dele quando ele chama? Quando eu entrei aqui nessa casa, tinha só a irmã Vera lá na frente. E ela disse assim: a casa de Deus era para estar cheia. Por quê? Porque o mundo está oferecendo lá fora uma praça linda, um lanche lindo, uma música bonita, uma veste legal da moda. Mas Cristo, Ele te chamou como ovelha. Amém. E quando Ele diz isso, Ele diz assim: eu as conheço e elas me seguem. A gente vai seguir o mundo ou a Cristo? Mas aí vem a depressão, vem o desânimo, vem às vezes a enfermidade, vem às vezes um descontrole financeiro, vem às vezes um ataque de gente que a gente gosta. E aí a gente começa a perder a base. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente segue a Ele. E Ele não esmorecia com pouca coisa não, meus irmãos. Vocês imaginam que a vida de Cristo era fácil? Não era. Ele veio como homem e Ele padeceu todas as tentações e sofrimentos que a gente padece hoje. Muito mais, porque Ele deu a vida numa morte de cruz, para que nós tivéssemos vida em abundância. E Ele ainda diz mais, nos versos 29, meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Meus irmãos, se a gente copiar o modelo de Cristo, onde a gente andar, as pessoas vão dizer: aquela é uma serva de Deus. Onde você passar, a pessoa vai dizer: ela é de Deus. O diabo não toca. Mas eu preciso me alimentar de quê? Da palavra. Eu preciso orar, porque se eu não orar, eu fraquejo. E eu preciso mudar as coisas e as fraquezas que eu tenho, porque se eu não mudar, eu vou na modinha do mundo. E é importante que a gente tenha consciência disso e procure lutar contra si mesmo, porque a nossa natureza, ela tem preguiça de orar. A gente ora com preguiça. Tem preguiça. E a gente vai se acomodando, daqui a pouco a gente passa uma semana sem orar. Estou falando de mim, meus queridos.
E aí, eu tenho que lutar contra a minha carne. Eu tenho que lutar contra a minha avareza, contra o meu egoísmo. Porque se eu não fizer isso, eu não estou seguindo o exemplo do meu Salvador. E eu quero estar com Ele naquele grande dia. Não porque eu mereço. Se fosse por merecimento, eu era a última da fila. Mas eu vou porque Ele disse: olhai para mim e sede salvo. Amém. Vocês vão, porque Ele disse assim: se você olhar para mim, se você me seguir, você vai ser salvo. Então, meus queridos, abracem a salvação como se fosse a última coisa, o último suspiro da vida de vocês. Porque tem o diabo querendo devorar-nos, como o leão querendo nos tragar. E por tão pouco a gente às vezes desliza e sai da presença de Deus. Mas há uma notícia boa. A gente passa por decepção, a gente passa por angústia, a gente passa por tentação, mas nenhuma delas poderão nos separar do amor de Deus. Romanos 8 diz que nem a morte, nem a vida, nem a altitude, nem a profundidade, nem nada poderá nos afastar do amor de Deus. Então, não há ninguém que tenha pecado para chegar no fundo do poço que não possa ouvir a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Eu só sei que alguém aqui, nessa noite, está com o coração pesado. Porque acha que não tem mais solução na sua vida. Eu não sei quem é. Mas para essa pessoa, ou para essas pessoas, Cristo grita em voz alta: olhai para mim e sede salvo. Amém. Não olha para o mundo, não. Olha para Cristo. Não olha para o teu vizinho do esquerdo nem do lado direito. Porque nós chegamos aos últimos dias da história dessa terra e as pessoas estão egoístas. As pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmas. E se a gente não prestar atenção na voz do Senhor, Ele passa e a gente fica. Uma vida com Cristo é uma vida abnegada. Uma vida com Cristo é uma vida separada da modernidade dos nossos dias. A gente precisa tomar uma decisão. E essa decisão não pode ser amanhã. Ela tem que ser hoje. Ela tem que ser agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Quantos deixaram para amanhã, para ter uma vida e uma aliança com Cristo, e partiram cedo? Quantos perderam a voz do Senhor porque copiaram a modinha do mundo? Nós não podemos contar. Mas uma coisa é certa: se a gente crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, então será salvo você e a sua casa. Amém. Eu não tenho nada para oferecer a vocês, mas a palavra do Senhor nos diz que se a gente viver com Ele, andar com Ele, olhar para Ele, nós seremos salvos. Então é o modelo de Cristo que nós devemos copiar. E nesse sentido eu vou ler bem rapidinho um trechinho da escritora Ellen G. White, do seu livro, que diz assim: Vida de Jesus. Tais ensinamentos, ela está falando dos ensinamentos de Cristo, eram estranhos e novos para os ouvintes daquela época. Por isso, ele os repetiu muitas vezes. Ele repetia os mesmos ensinamentos por onde passava. Certa vez, um doutor da lei veio à sua presença e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como a interpretas? E isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, do 25 ao 27. Em vez de arrepender-se, buscou uma esvaziada para o seu egoísmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quantas vezes Deus diz: ama teu inimigo, e a gente se faz de besta e não diz que não. Quem é meu próximo? O próximo é quem? É o meu filho, é minha filha, são meus amigos, é minha mãe, é meu pai. O próximo é quem me bate na cara. O próximo é a viúva. O próximo é o órfão. O próximo é aquele que está lá no hospital essa hora, precisando ouvir essa palavra. Mas quem vai levar para ele? Eu garanto a vocês que quem está lá no hospital precisa ouvir Jesus chamando: olhai para mim e sede salvo. E quem vai levar essa palavra? Somos nós. Somos nós. Se você veio aqui essa noite, é porque Jesus queria que você ouvisse a voz dele. Amém. Olhai para mim e sede salvo. Eu não tenho exemplo. Eu não sou exemplo. Mas é o modelo de Cristo que eu quero copiar. Por mim eu não consigo. Mas pelo joelho no chão, pela fé, pelo amor, pela esperança que Jesus, meu Salvador, me deu, eu consigo. Amém. Pela fé de vocês, pela esperança que Cristo depositou no coração de vocês, vocês vão ser vencedores. Nessa semana, faça a diferença na vida do seu próximo. Escolha alguém e chegue para ela e diga Isaías 45, 22. Olhai para Cristo e sede salvo.